dia a todos, bom dia a todas. Eu sou a pastora Cleo e hoje vou estar aqui com vocês na escola dominical. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Então vamos lá. E como é bom ler e estudar a palavra do Senhor, entender, né? Porque é entendendo que a gente consegue viver, né? E esforçar para viver a palavra do Senhor, né? E o que eu trago para vocês hoje é um ensinamento, um estudo sobre honrar pai e mãe. E aonde que eu encontrei a base desse estudo? Na palavra do Senhor, né? Não poderia ser outro lugar, teria que ser na palavra do Senhor, né? E está lá em Êxodo 20, 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos lá? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. De que nós estamos falando aqui, estudando? Aqui é quando o povo estava saindo do Egito para Israel e fazendo a travessia. Estavam no deserto e iriam fazer a travessia do Mar Vermelho. Esse aqui, honrar a teu pai e tua mãe, ele é o 5º mandamento que Deus dá a Moisés. E na realidade são 10 mandamentos, né? São os 10 mandamentos. Por que esses 10 mandamentos? O povo nessa ocasião, devido à saída do Egito, tinha sido um tempo muito difícil, né? O povo estava muito perdido. E Deus, vendo toda essa situação, entregou a Moisés regras de convivência, de relacionamento, entendeu? Como base, para que o povo pudesse ter uma vida mais feliz, mais próspera. Então Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. E esse aqui que eu estou falando com vocês é o 5º mandamento. O 5º mandamento é honrar seu pai e sua mãe. Esse mandamento vem com uma promessa. É um dos mandamentos que vem com promessa. Quem honra os pais terá vida longa na terra, e essa vida irá correr bem. Honrar os pais é muito importante. E aqui eu vejo também que ele não está entregando para o povo poder escolher, não. É uma obrigatoriedade, entendeu? Não tem negociação. É uma determinação que Deus está entregando para o povo, que tem que honrar pai e mãe. E nós vamos ver aqui no decorrer do estudo que em vários lugares na Bíblia ele volta a frisar esse mandamento, certo? Vamos lá para Efésios, capítulo 6, do 1 ao 3. Efésios, capítulo 6, do 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrar a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então ele volta a falar de novo a necessidade de honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, aquilo que eu já tinha falado lá atrás, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então é para que as coisas na nossa vida vá bem e que venhamos a viver muito tempo na terra, é necessário honrar pai e mãe, certo? O que significa honrar pai e mãe?
Como honrar teu pai e tua mãe? Honrar pai e mãe significa mostrar respeito por eles, demonstrar bondade, ouvir, ajuda material e obediência aos pais. Honrar os pais nem sempre é fácil, mas a Bíblia mostra como você pode honrar seus pais de maneira saudável. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, porque a base é relacionamento, né? Gerações diferentes, né? Então, não é fácil honrar pai e mãe, mas Deus volta a reforçar que é possível. E aonde que nós vamos ver isso? Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Olha como é tremendo. Ele está falando em tudo. Ele não falou, nessa situação obedece, nessa não. Não, ele está falando em tudo. E por que isto? Porque é agradável ao Senhor. Quando você obedece a seu pai e sua mãe, você está agradando ao Senhor. Então, a importância que devemos obedecer a nossos pais e nossas mães. Obedecer de que forma? Obedecer com diálogo, com conversa, com ouvir. Muitas vezes, ouvir um ao outro, ouvir já é o suficiente. Pai e filho, filho e filha, mãe e filha, entendeu? Então é necessário esse diálogo, a ter argumentos, não esquecendo do respeito. A gente tem que argumentar até onde dá para manter uma conversa saudável, tá? E sempre buscando ao Senhor, porque quem nos capacita em cumprir isso aqui, não se esqueçam, tá? Quem nos capacita a cumprir isso aqui é o Senhor Jesus. É Ele que nos capacita. E como fazer isso? Através da palavra do Senhor. Não existe outra forma. Deus estabeleceu a pena de morte para quem ferisse ou amaldiçoasse seu pai ou sua mãe. Lá em Êxodo, capítulo 21, do versículo 15 ao 17. O que ferir a seu pai ou sua mãe certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Aqui ele fala o que ferir a seu pai ou sua mãe. O ferir não é simplesmente o ferir com necessário um corte na nossa carne. Não, o ferir muitas vezes agredir com palavras, o desprezo, entendeu? Às vezes pai e mãe tá falando e o filho responde com grosserias, palavras duras, ou às vezes a indiferença, pai e mãe tá falando e o filho sai andando, nem atenção não dá para pai e para mãe, deixa falando sozinho. Então, o ferir, e se cometem essas ações, essas atitudes que eu estou falando, está ferindo pai e mãe. E ferindo pai e mãe, não está cumprindo o mandamento que Deus não está agradando ao Senhor, como ele falou lá em Colossenses 3:20. E quem amaldiçoar a seu pai e sua mãe, amaldiçoar quer dizer o quê? Maldizer, oral ou mentalmente. Eu me lembro quando criança, eu me policiava muito, porque às vezes a gente ouve do pai ou da mãe, coisas assim, que a gente não quer obedecer, que a gente não quer fazer, e aí ou revirava o olho, ou fazia aquela cara de desprezo, e aí Deus foi falando comigo, sabe? Para não fazer isso. Que às vezes um simples gesto, um simples pensamento, a gente está maldizendo o pai e a mãe. Amém? O pai e a mãe são as autoridades na família, com a responsabilidade muito séria de educar, amar e cuidar dos filhos. Os pais nunca são perfeitos, mas merecem a honra dos filhos pelo trabalho que fazem. Para
bem ou para mal, os pais são um grande exemplo e influência na vida dos filhos. Isso aqui eu vejo assim muito forte, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender pai e mãe, né? E às vezes para um pai, para a mãe é difícil, porque a responsabilidade do dia a dia, a responsabilidade com a casa, para trazer o alimento para dentro de casa, o sustento para os filhos, a mãe com as tarefas de casa, ou até mesmo trabalhando fora do lar e dando o suporte necessário no lar. Então, às vezes, a atenção não é total para com os filhos. E isso eu vejo assim, não é motivo para os filhos desrespeitarem. Ao contrário, é reconhecer isso, a luta do pai e da mãe, e perdoar, porque às vezes um tratamento que o pai e a mãe dá para com o filho é em função desses afazeres, entendeu? E o pai e a mãe também estarem atentos para que isso não se prolongue por muito tempo, entendeu? Eu acho que as coisas vêm assim como uma alerta, né? Ligar a luz de alerta para atender realmente a necessidade do filho. Mas a necessidade do filho vai além de alimento, de roupa, né? Carinho, atenção e vice-versa, né? Porque o pai e a mãe também têm essa necessidade, né? E aqui nós vamos tratar de alguns tópicos de como honrar pai e mãe. A Bíblia mostra como honrar seu pai e sua mãe. Vamos lá? 1. Obedecendo. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Novamente, né? A gente já leu anteriormente, aqui volta novamente. E aqui vem frisando o obedecer. A forma mais simples de honrar seus pais é obedecendo a eles. Esse é o dever de todos para com os pais. A grande maioria dos pais quer o bem de seus filhos, e suas regras servem para proteger e orientar. Quem obedece aos seus pais evita muitos problemas e sofrimento na vida. Isso aqui, eu volto a falar, a obrigação de obedecer. Lembre-se sempre dessa palavra, obrigação de obedecer. Foi o que Deus deixou para nós. Eu já passei por isso aqui. Às vezes, né, como criança, né, adolescente, discordava de algumas coisas que meu pai e minha mãe falavam, né? E assim, com a minha mãe, então, a minha mãe tinha um relacionamento assim muito próximo com Deus, sabe? Eu ficava impressionada de ver. Minha mãe falava: não faça isso, não faça. Não era para fazer, porque era fazer e eu quebrar a cara, sabe? Me dá mal. Era fazer, eu ficava impressionada, até que eu peguei e comecei a perceber isso, por mais que ficasse aquela vontade de pegar e fazer, não vou fazer. E a minha vida começou a mudar, entendeu? A vida começou a ficar mais tranquila, tá? À medida que você vai crescendo e ganhando independência, esse relacionamento com os pais vai mudar. Em vez de ordens que você precisa obedecer, os ensinamentos dos pais se tornarão conselhos que devem ser escutados. Olha aí o diálogo. É necessário ter o diálogo, é necessário trazer, se cumprir a palavra de Deus, entendeu? Fazer com que isso realmente se torne real na nossa vida, sabe? Através do diálogo. E eu falo para vocês, não é fácil, mas pedindo ao Senhor, buscando ao Senhor, oração, leitura da palavra, jejum, isso se torna real. Como adulto, você não está mais debaixo das ordens de seus pais, mas não deve desprezar seus conselhos. E isso aqui eu falo porque até mais ou menos os meus 11 anos de idade, eu passei por essa situação que eu falei com vocês, de querer desobedecer meu pai e minha mãe.
entendeu? E assim, a correção na minha casa era com vara, entendeu? E vara eu tô sendo assim, boazinha. Era com uma cinta, que era o que minha mãe utilizava para correção, ou uma cinta de couro, ou uma tábua, que daquelas caixas de uva, de tomate, aquela ripinha. Eram as prediletas dela. E toda vez que ela me corrigia, nossa, eu ficava muito chateada, mas muito chateada mesmo com aquela situação. E aí, aos 11 anos de idade, eu peguei e falei assim, isso não vai acontecer mais. Eu não quero apanhar mais. Pra mim chega. E aí, eu vi que eu mudei. Ocorreu mudança na minha vida, entendeu? E aí eu deixei de praticar aqueles atos, sabe, que causavam atrito, sabe? Comecei a pensar mais antes de agir e eu vi que a minha vida melhorou, sabe? Se tornou bem mais tranquila mesmo. E de começar realmente a desenvolver um diálogo assim, mais aprofundado. E ali eu vi que eu estava saindo da fase de criança para a adolescência, entendeu? Então a vida ficou mais fácil. E aonde que nós encontramos isso? Provérbios 1, capítulo 1, do 8 ao 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Olha que tremendo. Ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Eu fui procurar o significado desse diadema de graça. Nesse contexto aqui, era o adorno de metal, meia coroa, que se usavam. A coroa real simboliza a soberana autoridade de Jesus sobre todas as nações como reis dos reis. Olha que tremendo. Então, gente, se entendermos isso aqui, vamos receber diadema de graça. Olha que tremendo. Tópico 2. Mostrando respeito. Não é bom tratar mal os pais. É possível ser honesto e discordar dos pais sem mostrar desrespeito. Isso aqui eu já falei com vocês. Tudo passa por um diálogo. Não tem como fazer isso aqui sem um diálogo, sem busca da palavra de Deus, sem entendimento da palavra de Deus. Porque eu virar para você e falar, você tem que honrar pai e mãe, eu acredito que não seja o suficiente. Então, é necessário entender por quê? Obediência ao Senhor. Agrada ao Senhor. Então, quando eu leio isso, me faz praticar. Em vez de atacar, quando você está irritado, acalme-se primeiro e tente consertar o problema com amor, honestidade e carinho. Olha que tremendo. E está lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão. Misericórdia, né? E os pintões da águia os comerão. Olha só. Vale a pena desobedecer pai e mãe? Não cumprir o mandamento do Senhor? Não vale, né? Não vale. Ao invés de ser bênção para a nossa vida, isso aqui Deus está mostrando as bênçãos para a nossa vida. Ao invés de ser bênção, torna-se uma maldição, né? Ponha-se no lugar deles. Quantos conflitos internos, quantas dificuldades, quantas oportunidades perdidas, porque às vezes a pessoa não faz, porque não quer. Às vezes o pai e a mãe tanto conflito interno, tanto conflito externo, né, do dia a dia, que perde a esperança, entendeu? E deixa de cumprir o seu papel como pai e como mãe, mas não leve por esse lado, releve, entendeu? Não, às vezes também porque
não sabe fazer, às vezes do pai, da mãe, dos avós, não receberam também um tratamento de amor, de carinho, entendeu? Foi o tratamento que teve, porque eu vejo assim, é difícil você dar aquilo que você não recebeu, né? Mas não é motivo para não fazermos. Isso aí compete a cada um, é a escolha de cada um. Porque Deus, ele traz aqui na sua palavra, ó, se você estudar, por isso a importância do estudo das Escrituras. É entender e viver, entendeu? Por isso é tão necessário. E se não conseguir entender, deixe para trás. Cristo nos faz nova criatura. Amém? Glória a Deus. Então, é necessário o estudo da palavra de Deus, oração, jejum, entendeu? Diálogo, para que possamos viver com plenitude aqui na terra. Amém? Você também pode mostrar respeito lembrando e agradecendo pelas coisas boas que seus pais fizeram por você. O trabalho dos pais é muito difícil e eles ficam muito felizes com um pouco de gratidão. Gratidão é reconhecer, né, que apesar de todas as dificuldades, não só aquele pai e aquela mãe que são bons, que são os pais exemplares, não. Aquele também que teve toda a luta, toda a dificuldade, entendeu? Reconhecer. E reconhecer de que forma? Cuidando, conversando, dando atenção, né? É muito necessário isso. Coroa dos velhos, Provérbios capítulo 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Oh, glória a Deus! A glória dos filhos são seus pais. Também lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Honra a teu pai e tua mãe. Aí, ó, novamente, falei com vocês vários versículos no decorrer desse estudo que eu fui fazendo. Eu achei que era tão bem simples, mas não. A palavra de Deus é tremendo por causa disso. Vários lugares encontrei. Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Oh, glória a Deus. O tópico 3, cuidando. Quando você é criança, seus pais têm a responsabilidade de cuidar de você. Quando você é adulto e seus pais são idosos, você tem a responsabilidade de cuidar deles. Isso significa ajudar seu pai e sua mãe a terem uma vida digna na velhice. Isso aqui eu acho tremendo, porque o Código Civil, ele traz expressamente essa determinação. Ele tem um artigo, o artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar. E o que me chama muita atenção é que para os dias de hoje, isso aqui não deixa de... Isso aqui ainda acontece. E eu falo de que forma? Os filhos que dependem da aposentadoria do pai e da mãe, entendeu? Filhos que deixaram, não procuraram buscar os seus próprios recursos, não, ficam escorados, dependendo de pai e de mãe. Ou então, pais, mães que não têm a atenção do filho, entendeu? Passam necessidades, e aqui eu não falo só da necessidade financeira, não. Eu falo da necessidade de atenção, entendeu? Filhos que às vezes moram na mesma cidade e passam anos, tempos e tempos sem visitar, sem conversar, sem fazer uma ligação que seja para saber como o pai, como a mãe está passando, entendeu? Completamente desligado. Então, a determinação de Deus abrange também isso, entendeu? A termos atenção. O simples fato, às vezes, de ouvir o pai e a mãe se sente honrado, se sente valorizado.
E está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filho ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Mais uma vez o Senhor Jesus reforçando, isto é bom e agradável diante de Deus, certo? Outro tópico que eu trago aqui para conversar com vocês, compartilhar com vocês, é sobre pais abusivos. Pais abusivos, eles devem ser honrados? Vamos lá? Com pais abusivos a situação é diferente. Maltratar os filhos é uma traição terrível e Deus não espera que ninguém viva em uma situação abusiva. Existem formas de honrar pais abusivos sem se submeter a abuso nem justificar suas ações. Nos dias de hoje, vimos muito isso, né? Os pais agredindo os filhos, né? E isso aqui é muito sério. A gente vê muitas pessoas com dificuldade de perdoar ou que carregam uma mágoa muito grande por causa de um tratamento da mãe ou do pai, né? Às vezes não precisa ser nem a agressão física mesmo. O simples fato de palavras duras, né? Palavras que desqualificam a pessoa, né? Agride às vezes mais do que bater, né? Agressão física mesmo. Mas isso não te dá o direito de você, como filho, desrespeitar o pai e a mãe, tá? Ao contrário, aqui eu aconselho o respeito, independente da situação, respeito, tá? Busca a palavra de Deus, mais uma vez, buscar a palavra de Deus, buscar um aconselhamento. Às vezes vai ser necessário, se você tem uma pessoa com que você possa conversar, ou um pastor, a pastora da sua igreja, entendeu? Buscar um aconselhamento. E talvez até a ajuda de um profissional. Vai ser necessária a ajuda de um profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, tá? Mas acima de tudo, busca a palavra de Deus, tá? É difícil dar o que não se recebe, é o que eu já falei anteriormente. Mas o Pai Celestial está sempre à disposição. A palavra de Deus e a Bíblia está sempre ao seu dispor. Lembre-se disso. E buscar os recursos que você tem, tá? Um aconselhamento, se abrir, realmente abrir para deixar a palavra de Deus te curar, te sarar. Atenção, honrar pais abusivos não significa não procurar ajuda. Você tem todo o direito a uma vida segura e saudável, longe de abuso. Você também tem o direito de ser honesto quando você fala sobre seus pais. E é necessário essa conversa, tratar isso, para entrar essa honestidade, sabe? Porque para entrar cura também, porque às vezes é uma mágoa, um rancor tão grande, mas tão grande, entendeu? Por um simples gesto, uma simples ação do pai e da mãe leva anos carregando aquilo, sabe? E isso acaba impedindo o seu crescimento espiritual, seu crescimento na vida, sabe? Às vezes você vê que tem alguma coisa que tá travando, que tá te paralisando mesmo. Pode ser uma situação dessa. É necessário tratar, tá? E o Senhor Jesus está a todo momento à disposição para que haja essa cura. Amém? O filho de pais abusivos não tem a obrigação de obedecer nem se aproximar dos pais, nunca deixando de lado o respeito pelos pais. Mais uma vez, o respeito, é necessário ter o respeito.
Não ultrapassar essa linha que divide as responsabilidades do pai e da mãe e as responsabilidades do filho. Em algumas situações, manter contato ou proximidade com os pais pode causar mais desonra que honra aos pais. Não existe, mas existe algumas coisas que você pode fazer para os honrar. Mais uma vez, necessário o diálogo. É necessário ter o diálogo, que sem o diálogo não vai ter a conversa, a escuta. Eu não vou me abrir. Meu pai e minha mãe também, por sua vez, não vão expor o que causa aquela situação. É difícil? Mas é necessário tratar. Amém? Vamos lá. O que traz aqui para nós? Para a gente poder trabalhar mais e mais isso aqui. Perdoar. Esse aqui é algo tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Largar a mágoa, o rancor e deixar o julgamento com Deus. Onde está? Salmos 86, capítulo 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Aí, ó, a palavra de Deus, invocar o nome do Senhor. Não adianta achar que você vai mudar as pessoas. Não adianta você, como filho, achar que você vai mudar seu pai. É necessário entender, entendeu? E quando a gente entende o que está acontecendo, o que está causando aquela mágoa, aquele rancor, e trata isso, você percebe que você passa a ser uma outra pessoa. Que você é quem vai mudar diante da situação, e não a situação, entendeu? É complicado, não é fácil, mas é todo um processo. E é um processo que é necessário ser enfrentado. Não tem como. E eu te aconselho, o perdoar aqui é o exercício do Espírito Santo de Deus, é a confirmação do Espírito Santo de Deus na sua vida. É somente através do Senhor Jesus é que somos capazes de perdoar. O Espírito Santo, o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida é que nos faz perdoar. E é um tratamento de Deus, tá? É tirar a dureza do coração, porque às vezes a dureza que está no nosso coração é que impede de crescermos, de evoluir, de tratar, de deixar essas coisas para trás. Entendeu? De entender, através trazendo o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor, jejum, oração, é que conseguimos ter essa evolução, esse crescimento espiritual. Amém? Segundo tópico, orar pelos pais. Ore para que eles cheguem ao arrependimento e que Deus mude suas vidas. A oração também é muito importante, porque faz toda a diferença, né? Às vezes a gente olha para uma situação e a gente não consegue enxergar mudança, não consegue enxergar paz, entendeu? Sempre aquela dificuldade, sempre aquele conflito, mas quando nós nos achegamos diante do Senhor Jesus com sinceridade de coração, Ele atende, Ele escuta o nosso clamor. Amém? Então, tem essa confiança. E está lá em Salmos 107, capítulo 107, versículo 41. Mas Ele levanta da opressão necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Olha que tremendo. Ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, quando você clama ao Senhor Jesus e multiplica as famílias como rebanhos. Quem faz a mudança é Deus, entendeu? E Ele tem um amor assim muito grande pela família.
Ele tem um carinho todo especial pela família. Você pode pegar as escrituras do Senhor Jesus, de Deus, você vai ver o carinho que ele tem para com as famílias. Porque senão ele não deixaria esse monte de instrução que ele deixa. Amém? É termos paciência, é buscar estudar, entender a necessidade de estarmos aqui, fazendo um estudo de algo que eu achei assim, que eu sempre li e achei tão simples, tá aí, mãe, mas eu estou vendo, e já há muito tempo, Deus, eu me converti já quase com 30 anos de idade, e eu dou glória a Deus, porque já bem antes, Deus já tinha colocado esse entendimento no meu coração, e eu assim, sempre busquei honrar e obedecer meu pai e minha mãe. Amém? Viver de forma diferente, sem cometer os mesmos erros, mostrando que você aprendeu com os erros deles. Isso aqui é muito interessante mesmo. E eu vou ler para você o versículo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha que tremendo. Eu assisti uma ministração de uma pastora, e ela, assim, falou muito sobre o que nós estamos passando para a próxima geração. Porque às vezes a gente tem os nossos conflitos e já é uma luta na nossa geração, só que a gente esquece que a geração futura é que vai dar continuidade de tudo, né? Então, ela chamava muita atenção, porque às vezes, como referencial dos nossos pais, nós não recebemos carinho, né? Houve toda essa deficiência, e aí a gente não procura a cura, não procura entender tudo isso que aconteceu através das escrituras. E aí o que nós acabamos fazendo? Nós acabamos multiplicando para a próxima geração o quê? A ausência desse amor, o rancor, a tristeza, entendeu? Por isso, os dias de hoje encontramos tantas famílias, né? O tal de família disfuncional, né? Família, assim, completamente que o papel de pai e mãe perdido, o papel de filho, muito menos, né? Aí que está mais perdido ainda. Então, o que estamos passando? É necessário termos esse olhar para nós, entendeu? Nos curar, buscar a cura, buscar o entendimento disso para que a próxima geração, para que haja uma quebra. E para a próxima geração nós venhamos passar amor, carinho, atenção, entendeu? E principalmente cumprindo uma ordenança do Senhor Jesus. O próximo que eu trago aqui, por que me levou a trazer esse estudo aqui com vocês? Eu sempre ouço as escolas dominicais. E ouvindo uma escola dominical do pastor Jacques, me chamava a atenção ele falando isso já lá no Novo Testamento, de como os fariseus e escribas em Jerusalém, eles eram abusados, entendeu? Com o Senhor Jesus. E por que isso? Porque eles desvirtuavam a palavra do Senhor Jesus. E eu vou mostrar para vocês aonde eu busquei esse embasamento. Está lá em Marcos e é relacionado também com esse tema que eu estou aqui estudando com vocês. Marcos, capítulo 7,
do 11, versículo 11 ao 13. O pastor Jacques, ele tratava em Mateus, do 15, capítulo 15, do 1 ao 7. Eles são relacionados, esses capítulos, esses versículos, tá? Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. O que ele está falando aqui? Esse corbã, ele trata como uma oferta ao Senhor. E aqui os fariseus e escribas, eles usavam desse argumento para ofertar ao Senhor, mas para não cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. Entendeu? Eles falavam que não iriam ajudar pai e mãe porque eles estavam reservando uma oferta ao Senhor. E o Senhor Jesus percebeu que eles estavam dando uma desculpa. Eles estavam invalidando a palavra do Senhor Jesus, porque eles não faziam nenhuma coisa e nem a outra. Na prática, os fariseus faziam uma manobra para não cuidar dos pais, para não usar seus recursos financeiros em benefício deles. E como eles faziam isso? Eles declaravam que determinado dinheiro que tinha era uma oferta ao Senhor, corbã. E por conta disso, se esquivavam de usar esse valor em benefício dos pais, já que esse valor estava consagrado a Deus, para o uso na obra do Senhor, e não poderia ser usado em outra coisa. Olha a manobra que eles faziam. Jesus viu nisso grande hipocrisia, porque certamente não faziam nem uma coisa e nem outra. Ou seja, nem cuidavam dos pais, nem ofertavam ao templo. Antes ficavam com tudo para satisfazer sua avareza e fome de poder. Olha a desobediência, até que ponto que chega a desobediência? Desobediência chega na mentira, chega na manipulação, manobras para poder não cumprir. E com isso, não cumpriam a palavra do Senhor Jesus. E o principal, em nenhum lugar da lei de Moisés temos essa possibilidade dessa manobra. Não está na lei de Moisés isso. Honrar pai e mãe era algo que deveria ser feito sem qualquer exceção. Era obrigação. Então, a necessidade que temos de entender as Escrituras do Senhor Jesus, e mais que entender as Escrituras, viver. Porque às vezes estamos dando uma desculpa para não fazer, e quando no fundo é a gente que não quer fazer, entendeu? Ah, não, meu pai e minha mãe é muito difícil de lidar, entendeu? Mas é só dessa forma que vai haver a cura, vai haver a mudança. E eu falo para vocês que isso é muito interessante, muito importante mesmo. Em 2005 eu perdi o meu pai, ele faleceu, ele teve um aneurisma na veia aorta e ele ficou internado 3 meses, 2 no CTI, mas não resistiu, debilitou muito o organismo e veio a falecer. E naquela ocasião eu já assim fui confrontada com isso, né? E assim, já veio assim aquela satisfação assim no coração, aquela certeza no coração de que o que eu poderia ter feito por ele, eu fiz. Entendeu? E agora, este ano, em março, foi a minha mãe. Ela faleceu em decorrência da Covid.
ela faleceu. E aí eu novamente, entendeu? Me deparei com essa situação. E nisso eu agradeci muito ao Senhor Jesus, mas muito, muito, muito mesmo, porque através do entendimento das escrituras do Senhor, entendeu? Eu pude viver isso, de obedecer, honrar pai e mãe, sabe? E agradeço muito a Deus mesmo. Bem, o que eu tinha para conversar, para trazer para vocês era isso. Para mim foi muito gratificante. Eu fui desafiada pelo pastor Jacques a fazer a escola dominical. Nessa ele me deu a liberdade de escolher o tema. Então, achei muito interessante, muito interessante. Já tinha o conhecimento das escrituras do Senhor Jesus, mas assim, o aprofundar, você estudar, pesquisar, te leva assim a um entendimento maior. Gostei muito de fazer essa escola dominical. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ela venha abençoar a vida de vocês. Que seja bênção na vida de vocês. Espero que tenha acrescentado para a vida de vocês. Desejo a todos um bom domingo. Logo mais estar presente no culto, na casa do Senhor, porque as escrituras também nos ensinam o congregar, a importância do congregar. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um grande abraço, um grande beijo e uma semana abençoada a todos. Tchau.